Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série CSS Básico. Este é o nosso quarto vídeo. Estarei falando agora a respeito das propriedades da nossa fonte. Então eu vou começar aqui com o nosso documento HTML bem simples, aquela sintaxe que você já conhece. E aí depois nós começaremos a falar sobre o CSS, tá bom? Então vamos lá colocar a nossa sintaxe básica da linguagem HTML e aí logo em seguida a gente vai começar a falar do CSS. Então deixa eu só colocar as tags básicas aqui, só um momento. O que é isso? Opa, deu mancada aqui, né? Então tá aí tudo certinho, deixa eu só dar uma indentada aqui, o nosso código ficar um pouco melhor compreendido. Com o título. Esse aqui vai ser aula 4. Aí tá difícil, né? Aula 4. Opa, título. E aí vamos começar. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um P de parágrafo. E aí eu vou colocar um textinho bem basicão aqui pra gente, tá? Vamos falar nesta aula sobre a propriedade fonte, ok? Então, terminando aqui nosso parágrafo, vou colocar um títulozinho aqui também, que é muito legal também a gente ter esse título. Vou colocar aqui fonte. Esse vai ser o nosso título. E aí você vai salvar esse documento para começarmos o nosso trabalhinho, tá bom? Então vamos lá. Arquivo, salvar. Vou procurar minha pastinha, que normalmente ela fica aqui na área de trabalho. Deixa eu ver se eu acho aqui uma pastinha. Ó, série CSS. Eu vou clicar aqui dentro 2 vezes. Essa foi a pasta que eu criei para estar trabalhando com as nossas aulas sobre CSS, tá? Espero que você não se assuste, é uma coisa bem básica, bem simples. Vou colocar o nome de aula 4.html. E aí já está salvo o nosso arquivo. Vamos abrir esse arquivo no navegador e ver como que está esse arquivo. Então vai lá na pastinha, área de trabalho, deixa eu ver, série CSS, aula 4, está aqui. 2 cliques em cima do nosso arquivo e aí basta esperar um pouquinho. Tá aí o resultado, tá errado. Deixa eu ver o que nós demos de mancada aqui. HTML, tá, beleza, aqui tudo bem. Deixa eu ver. Hit também. Title, faltou. Faltou fechar o title. Então, fechei o title agora. É o nosso título. Agora eu vou apertar Ctrl S. Então, apertou Ctrl S, você vem no navegador e aperta F5. Tá aí. Tudo certinho. Agora que nós já temos pelo menos um título e um parágrafo, vamos começar falando das propriedades da nossa fonte. Então, para trabalhar com CSS, estamos utilizando aqui a seção de cabeçalho. Dou Enter aqui. Eu vou colocar aqui link rel. E aqui eu coloco style sheet do tipo text/css um href para mostrar aonde é que está esse arquivo, tá bom? Eu vou colocar o nome de aula 4.css e aí eu vou fechar aqui, ó. Pronto. Então, fechou. Isso aqui é para você estar linkando o arquivo aula4.css. Esse arquivo ainda não existe. O único arquivo que nós temos aqui é o arquivo chamado aula4.html. Com essa linha de código, você vai estar o quê? Linkando o arquivo aula4 que nós vamos criar agora. Para isso, você vai apertar Ctrl N de navio. E aí tu coloca assim, ó. Eu vou trabalhar com o título, ok? E vou trabalhar também com o parágrafo. Então, vai ser o título e o parágrafo.
Vou colocar aqui no nosso título o seguinte, vou colocar fonte size, que é o tamanho da fonte. Vou colocar uma fonte de tamanho 45 pixels, com uma cor, deixa eu ver, uma cor, hashtag, eu vou colocar assim, 0000FF. É um azul, tá, pessoal? Aqui nós temos a cor vermelha, a cor verde, que é esse segundo par aqui, e a cor azul, tá bom? Então, eu tenho aqui ó, o azul, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Tá? Font size eu vou colocar com 20 pixels, uma cor que vai ser a cor preta, tá bom? Mais 3 aqui. Ah, pessoal, poderia colocar apenas o 0, mais um 0 e o F. Dessa forma, o 0 representa a cor vermelha, esse segundo 0 representa a cor verde, e esse terceiro item ele vai representar a cor azul, com a sua intensidade no máximo. Só dando uma explicadinha aqui para você, de repente você chegou agora e está se perguntando como que eu posso definir uma cor desse jeito. Então, eu vou te explicar aqui rapidamente, abrir um espaço aqui para a gente, vou colocar até aqui embaixo, tá? Para não complicar a nossa vida aqui. Então, vamos lá. Seguinte, nós temos aí o padrão RGB. O padrão RGB ele tem 3 cores. O R é o red, é o vermelho. O G é o green, é o verde, certo? Aqui o verde. Opa, é o verde. Esse aqui é o vermelho. E o B é o blue, que para nós vai ser o azul. Quando eu utilizo cores com formato hexadecimal, nesse caso aqui na propriedade color, eu estou passando um valor aqui em hexadecimal. Aí nós temos aí de 0 a 9, isso é, em números, dessa forma. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dessa forma, nós temos aí 10 valores. Né? O formato hexadecimal ele trabalha com 16 valores ou possibilidades, certo? Deixa esses valores. Então, de 0 a 9, quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando termina a parte dos valores numéricos, nós começamos com as letras. E aí eu coloco a letra A, depois o B, depois o C, depois D, E e F. E aí, contando novamente, nós temos agora 16 valores. Ok? Então, para cada cor, por exemplo, o R, eu tenho aqui 16 possibilidades de cores. Ok? Para o G, eu tenho também 16 possibilidades de cores. E para o azul, eu também tenho 16 possibilidades de cores. Dessa forma, o 0 é a ausência de cor, tá? É o valor mínimo. E o F é o valor máximo, certo? Então, nós temos aqui o primeiro valor, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º valor, tá bom? Imagina isso como se fosse um volume de cor. Então, no 0, o volume está bem no comecinho, ou seja, não tem nada. Quando você coloca a letra F, você está colocando um volume de cor no máximo, tá bom? E para cada cor, você pode estar definindo um valor, tá ok? Então, se você colocar, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo rapidinho para a gente. Aqui. Se eu fizer assim, hashtag, porque eu tenho que começar com a hashtag, tá bom? Eu coloco 00. Esse 00 representa o R, que é o vermelho. 00. Esse segundo par de 00 representa o verde. Tá? E 00. Esse terceiro par está representando o azul. Então, veja só. Do jeito que está aqui, qual é o tom de cor que nós temos? Ou seja, qual é a cor que nós temos? Nós temos o vermelho zerado, nós temos o verde zerado também, e nós temos o azul zerado. Agora,
Se você chegar e fazer assim, ó, 99, veja só, mas eu coloquei 99 aonde? No azul. Então, eu estou aqui, ó. Veja, desse jeito eu já tenho um pouco da cor azul. Não está no máximo, mas eu já tenho um azul forte. Se eu colocar aqui, ó, FF, aí eu teria o quê? O azul no máximo, que é o F. Tá? Ele representa o número 16. Se eu vier aqui no segundo par, o segundo par, ele representa o verde. E se eu colocar FF, eu estou dizendo o seguinte, ó, F, cadê o F? Ó, aqui o F. Eu estou dizendo que o verde também está no máximo, tá bom? Então, desse jeito, colocando F e F, eu coloco aqui no máximo o nosso verde, tá? E se eu vier aqui agora, no primeiro par, e colocar 5, 5, eu estou dizendo que o vermelho está aqui, ó. Ele já tem um pouquinho de vermelho. E dessa forma é que você estará colocando as cores no formato hexadecimal. É muito fácil quando você já tem essa visão bem definida. Agora fica uma pergunta, eu posso utilizar essas cores de uma forma um pouco mais abreviada? Pode. No CSS você pode. E aí, vamos supor, esse zero representa o vermelho, esse segundo zero representa o verde e esse terceiro zero passa a representar a cor azul. Se eu colocar um F aqui, é o azul na onde? No máximo. Se eu colocar um F aqui, é o vermelho aonde? No máximo. E é assim que você estará colocando uma cor utilizando o formato hexadecimal. Mais uma pergunta. Fábio, eu posso colocar, por exemplo, um F aqui no azul e aqui eu posso colocar um outro valor, por exemplo, um 9. Pode. Dessa forma, você está dizendo que no F, quer dizer, no azul, você vai ter, por exemplo, uma média entre essas duas cores, esta e essa. Tá ok? Então, isso também é possível de fazer. Agora, já que você já tem essa ideia, vamos continuar a nossa aula. Eu coloquei aqui, vou até tirar esses 3, 1 aqui. Eu coloquei aqui a cor azul para o nosso H1. Eu coloquei uma cor preta, né? O preto aqui para o nosso parágrafo. Tudo bem até aqui? Então, só repassando. Eu estou dizendo que o nosso H1, quem é o H1? É o nosso título. Ele tem o tamanho da fonte, 45 pixels, que é uma unidade de medida, e ele tem uma cor azul. Veja que eu estou usando o formato hexadecimal. O parágrafo ele tem aqui um tamanho de 20 pixels. E ele está utilizando uma cor preta. Olha aqui, ó. Hashtag indica que você está usando cores em hexadecimal. Tudo bem até aqui? Então, vamos salvar o nosso arquivo CSS. Preferencialmente, salve esse arquivo dentro da mesma pasta onde você salvou o seu primeiro arquivo, que é o arquivo aula4.html. Eu vou colocar o nome aula4.css, tudo bem? E vou clicar em salvar. Então, já salvei o nosso arquivo CSS. Veja que ele agora já aplicou algumas cores diferentes, né? Esse verde aqui está dizendo que tudo que está aqui dentro é um comentário. Isso daqui não será interpretado pelo nosso navegador. Olha só, fica uma pergunta. Por que você nomeou o arquivo CSS como aula4.css? Porque nós não linkamos ele aqui em cima. Olha só, nesse cabeçalho nós colocamos um link. E esse link ele está ligando o nosso arquivo CSS chamado de aula4. Por isso que eu dei o nome de aula4 para ele. Aí nós estamos chamando através desse link o arquivo aula4.css. Está tudo salvo. Vamos agora no nosso navegador e vamos apertar F5. Veja, a nossa fonte ela tem o tamanho 45 pixels e a cor azul. E aqui embaixo, o nosso parágrafo ele tem o tamanho 20 e uma cor preta, tá bom? Voltando para o nosso arquivo CSS. Vamos supor que você gostaria de colocar esse parágrafo com tamanho de 30 pixels, tá ok? E aí você pode trocar esse valor. Logo em seguida, você aperta Ctrl S para salvar, e aí você volta no navegador e aperta F5. Veja que o nosso texto ele já
aumentou o tamanho. Agora, vamos imaginar que você gostaria de fazer o seguinte. Você gostaria de mudar o tipo da fonte. Veja que essa fonte ela é uma fonte um pouco mais desenhada, né? A gente vai chamar essa fonte de fonte serifada. Ela tem umas perninhas, né, no comecinho ou na parte de cima. Isso pode ser percebido. Depois eu explico um pouquinho melhor sobre isso daqui para você também, tá bom? Mas vamos supor que você gostaria de falar que o nosso título, que é o H1, ele tem uma fonte que é a fonte Arial. Para poder mudar o tipo da fonte, você vai ter que colocar aqui uma propriedade chamada de fonte tracinho family. Então, essa propriedade fonte family é para você modificar o tipo do texto que você está usando, tá bom? Ao invés de você ter um texto, né, nesse formato aqui, ó, você poderá colocar esse texto aqui em um outro formato. Isso você vai fazer através da propriedade font family. E aí você coloca, por exemplo, a fonte Arial, tá ok? Agora vamos imaginar que você tem uma segunda fonte preferida. Imagine que Arial é a sua fonte favorita. E aí você coloca Arial como sendo a sua favorita, você coloca uma vírgula, e aí depois da vírgula você coloca uma outra fonte que você também acha muito legal. Eu vou colocar Tahoma, tá bom? Que é uma outra fonte parecida com a fonte Arial. Agora vamos pensar o seguinte, Fábio, se o computador da pessoa aonde ela vai visualizar o meu site não tiver a fonte Arial, você está dizendo que o meu site, pelo menos no título, ele será formatado com a fonte Tahoma? É isso mesmo. Então imagina, no computador do seu usuário não tem a fonte Arial, mas tem a fonte Tahoma. Então ele vai formatar o título com a fonte Tahoma. Agora, se no computador da pessoa tiver a fonte Arial, obviamente ele vai pegar a primeira fonte aqui e vai aplicar como formatação. E aí o título vai aparecer com a fonte Arial. Você vai salvar apertando Ctrl S e vai voltar para o navegador e apertar F5. Veja, a fonte ela já mudou o seu estilo, né? Já não é uma fonte com as perninhas aqui embaixo, é uma fonte mais redondinha, mais desenhada, né? É uma fonte um pouco mais retinha. Voltando aqui, agora eu vou colocar aqui depois da minha segunda fonte preferida, uma fonte genérica, uma família genérica de fonte. Eu vou colocar sans-serif. O que quer dizer isso? Que se no computador do meu usuário não tiver a fonte Arial e nem a fonte Tahoma, o meu arquivo ele vai buscar qualquer fonte que tenha um aspecto parecido com a fonte Arial e Tahoma, ou seja, qualquer fonte que pareça com Arial ou Tahoma, ele estará buscando no computador do usuário e estará formatando o nosso título com essa fonte. Tá? As fontes sem a serifa, ou sans serif, são fontes que não possuem a perninha. Tá bom? No nosso próximo vídeo, eu estarei explicando como funciona isso. Tá bom? Aguardo você no nosso próximo vídeo. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Até lá, pessoal!